Depois desse tempo tão conturbado aí de eleições, a gente está aqui de volta para comentar um dos lançamentos mais interessantes, mais barulhentos da semana passada, apesar de ter lançado no streaming aqui no Brasil, no caso no catálogo do Star Plus, que foi o Barbarian, ou Noites Brutais, como ficou a tradução, mais uma tradução horrenda em português. Esse é um dos filmes de horror mais aclamados de 2022 até o momento, e o trailer dele foi a primeira coisa que eu vi em relação ao Barbarian. Foi um daqueles casos que eu não ouvi falar nem de elenco, nem de diretor, um daqueles projetos que vem de fora da curva mesmo, vem de fora da agenda, é um projeto original, né? Não é adaptação de nada, então surpreendeu a todo mundo nos Estados Unidos e está chegando aí ao Brasil surpreendendo e apavorando muita gente, entre as quais eu. Vou comentar um pouquinho mais sobre o que eu achei do Barbarian, adianto que eu gostei demais do filme, mas antes de mais nada eu vou lembrar você que ainda não fez isso, se inscreva aqui embaixo no canal, não se esqueça também de curtir o vídeo e deixar também o sininho das notificações sempre ativado, porque só assim você vai ser notificado todas as vezes que a gente postar vídeos novos aqui. E lógico, você pode me acompanhar tanto na minha conta do Twitter quanto na minha conta do Letterboxd, em que eu estou sempre comentando filmes que eu assisto ao longo das semanas, tento falar o máximo possível de lançamentos que não dá para fazer vídeo e também de outras coisas dentro do mundo do cinema. Bom, o Barbarian é dirigido por um estreante em longa-metragem chamado Zach Cregger, que na verdade era muito conhecido como comediante, ou pelo menos minimamente conhecido como comediante, e aí muita gente vai fazer aquela ligação óbvia com o Jordan Peele, né, que também era comediante, aí no caso muito famoso, e depois se transformou realmente num dos nomes mais poderosos e importantes do cinema de horror e do cinema mundial mesmo. No caso especificamente do Zach Cregger, eu não sei dizer ainda o que vai acontecer, tá muito cedo pra gente cravar o impacto que esse filme dele vai ter, né, no gênero, mas sem dúvida não é um impacto pequeno não. E do ponto de vista qualitativo eu também não acho que ele fica muito atrás do Corra do Jordan Peele, por exemplo. Eu acho que é uma estreia muito forte, muito interessante, e eu tô muito curioso para ver o que ele vai fazer na sequência. Bom, o filme trata basicamente de uma moça chamada Tess, que é vivida pela Georgina Campbell, que eu já conhecia do muito bom episódio de Black Mirror, Hank the DJ. Ela que aluga uma casa num esquema Airbnb para poder fazer uma entrevista de emprego no dia seguinte. Essa casa fica em Detroit, só que ela não conhece a rua, chega lá no meio da madrugada, a rua inteira é aquele breu absoluto e só a casa é aquele ponto de luz. O que ela faz é tentar entrar, mas a chave não está no lugar que estava combinado, até o momento em que a gente descobre que tem uma pessoa já alugando aquela casa. E essa pessoa é o Keith, interpretado pelo Bill Skarsgård, que todo mundo conhece no personagem do Pennywise, na versão mais recente de It, a Coisa, né? Daí, óbvio, fica aquele impasse, mas em um determinado momento o cara é tão simpático que acaba convencendo ela a dormir, pelo menos aquela primeira noite ali, já que tá tudo tão esquisito ao redor e ela não vai encontrar hotel tão fácil. E no dia seguinte eles pensam juntos, ligam para a companhia, reclamam e resolvem o problema. O que acontece é que durante a madrugada um barulho muito alto é ouvido ali dentro da casa, portas são abertas, sonos são mais ou menos interrompidos e coisas vão se desenrolar. Não vou dizer mais nada do que isso, até porque o trailer também não diz mais nada da maneira mais precisa possível. Está entre os melhores trailers de terror que eu vi recentemente. E tendo visto o filme, eu posso atestar como o trailer é impecável, porque ele entrega exatamente essa premissa, entrega essa sinopse, sem entregar nada, sem deixar nada claro com relação a qual é o terror, qual é a ameaça, qual é a fonte de perigo que o Barbarian vai revelar para você. Ele é dividido em blocos diferentes, ele na verdade tem uma primeira parte muito diferente da segunda, até porque novos personagens são introduzidos, novos conflitos são introduzidos e a quebra de tom, né, de um momento para o outro realmente é muito grande, ainda que ele depois feche todas as pontas do quebra-cabeça. Mas eu falo fecha todas as pontas porque eu acho que acaba sendo um filme muito prático na maneira como ele faz isso, porque ele realmente não pega na mão do público, ele não explica as coisas de maneira expositiva, deixa de revelar, deixa de mostrar muitos detalhes que para muita gente poderiam ser preciosos, e na minha opinião ele faz isso da maneira mais correta possível, porque tem vários elementos aqui que mostrar não mudaria absolutamente nada nas nossas sensações com relação àqueles personagens. O que importa é o básico da informação. Por exemplo, para quem já assistiu ao filme, a gente tem um determinado momento que envolve fitas, né, alguns filmes gravados, e não interessa a gente o teor específico daquelas fitas, interessa que a gente já tenha uma ideia do que se trata,
né? Interessa também, por exemplo, que um personagem X é acusado de uma certa coisa, a gente não precisa saber como em detalhes aquilo se desenrolou, interessa que existe essa acusação contra ele e o resto a gente pode discernir, o resto a gente pode intuir a partir das atitudes dele, a partir do caráter dele. Eu acho muito brilhante, eu não tenho nenhum medo de usar essa palavra nesse caso específico, como o filme consegue mostrar muito do caráter dos personagens a partir justamente das atitudes dele. E aí, pra mim, onde é o ponto central do Barbarian. Do ponto de vista temático, ele é muito rico na maneira como vai se transformando num filme sobre coisas diferentes e quando chega no final você realmente percebe que, mais uma vez, sem entregar nada, é um filme sobre aparências. Nada aqui, desde os protagonistas até a ameaça, é exatamente aquilo que parece ser, ou pelo menos não é aquilo que a gente intui no primeiro momento que a gente olha para aquilo. Então é um filme que desafia muito o público a ideia de vilania, a ideia do que é realmente o perigo, do que representa o perigo, onde esse perigo a gente vai encontrar, mas tudo isso dentro de uma lógica de terror bastante clássica até. Quer dizer, não é um filme que vai lidar com aquela austeridade, aquele abstracionismo de alguns filmes que ficaram denominados pós-horror na década passada. Ele não vai lidar com essa subjetividade toda. Não, existe uma ameaça muito prática, existe uma ameaça muito franca, que é tratada com a monstruosidade que lhe é devida, mas aquilo não se transforma só na pura obviedade, no puro suco de terror. Não, existe realmente um comentário muito bem trabalhado sobre essa mudança de perspectiva. E eu acho que à medida que o filme vai apresentando esses blocos dele, vai fazendo algumas retrospectivas, alguns pequenos flashbacks, a coisa realmente vai ficando mais, não necessariamente profunda, mas vai ganhando camadas adicionais, camadas que a gente não previa no primeiro momento. Do ponto de vista formal, é um filme muito inteligente, ele trabalha com lentes grandes angulares, né, em boa parte das cenas, tanto nas cenas de flashbacks como nas cenas de terror, e enquanto nos flashbacks aquilo cria uma sensação, uma distância clínica dos personagens, né? Tem um personagem específico que é filmado com uma grande angular bem expressiva mesmo, tem outras cenas em que esse uso da grande angular é muito importante para que a gente tenha várias possibilidades de aparição do perigo. Então o personagem, por exemplo, vislumbra aquela escuridão inteira ali de um corredor específico no filme, num porão, e a gente não sabe de onde vai vir o perigo, né? De onde vai vir a ameaça. Isso é muito bem trabalhado, tanto no movimento de câmera, que às vezes é muito rápido e muito realmente muito expressivo, né, nessa condução da atenção, como também nesses ângulos, né, mais abertos, nesses planos mais abertos para mostrar os corredores. É inevitável, porém, eu não estou falando isso necessariamente como um comentário negativo, mas parte do terror, né, parte da sensação de medo, de pânico, muito bem trabalhada nesse primeiro momento, nas primeiras cenas, né, de que envolvem ali um porão, que envolvem um mistério, se esvai, né, parte desse mistério no caso se esvai no momento em que certas coisas são reveladas ou certos elementos começam a aparecer demais, né? É uma máxima essa no terror de que quando o perigo ele acaba se tornando muito constante, né, quando a vilania se revela com uma quantidade de vezes maior, realmente a gente passa a ter menos medo daquilo, a gente passa a ter outros tipos de sensação. Mas como eu falei, não é um problema, não se torna um problema isso no Barbarian, porque essas outras sensações que ele consegue criar de angústia, de dúvida e até de consternação, enfim, de tristeza, de melancolia diante de certas coisas, acaba se misturando com o terror, né? Então, assim, é um conjunto de sensações. A última cena eu acho que reflete muito bem isso, é uma mistura de asco com horror, com cinismo, humor, né? E talvez ainda uma certa tristeza ali no meio. Quer dizer, cabe uns 4 ou 5 adjetivos aqui no filme e uns 4 ou 5 adjetivos à vilania dele, né? Uns 4 ou 5 adjetivos a essa fonte de perigo. Gostei muito do Barbarian, acho que é um trabalho que opera em vários níveis diferentes do terror e que aponta aí para um futuro brilhante no gênero do Zach Cregger, que com certeza eu vou passar a acompanhar muito a partir daqui. É por isso então que na minha cotação Barbarian ou Noites Brutais fica com 4 estrelas. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido essa crítica e se você que está assistindo agora de fato curtiu, não se esqueça, claro, de comentar aqui embaixo o que você achou do Barbarian disponível no catálogo do Star Plus, se você também ficou impressionado com essas revelações do filme, se você passou a desgostar dele a partir da segunda metade, se você amou, se você não gostou. Um grande abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.